Olá, pessoal! Aqui é Amanda Please e, bom, que os anos 90 e o início dos anos 2000 foram a melhor época dos brindes, e isso todo mundo sabe. E foi encontrando essa caixinha no fundo da minha gaveta que eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, é que eu decidi falar sobre os Tazos e Cards de salgadinho. Tazos eram simplesmente pequenos discos que viram uma febre na década de 90, eram feitos por jogatinas e pequenas apostas por nós crianças. Você podia jogar da maneira tradicional ou seguindo as regras da pontuação de cada tazo. A maneira tradicional era mais jogada, pois todos os tazos se encaixavam no estilo do jogo, que era simplesmente bater o seu tazo em cima do montinho colocado por você e seus amigos. Os tazos que você conseguia virar era seu. Mas isso vai de concordância, pois sempre antes de começar a brincar a gente perguntava, a ganha ou a brinca? A brinca era só uma brincadeira mesmo, que não valia nada. Agora ganha, a brincadeira ficava séria, tinha até virada de boné pra jogar. Quem nunca perdeu seus melhores tazos na brincadeira ou tomado pela professora não sabe o que é frustração. Eu lembro de uma coisa muito injusta no período da 5ª ou 6ª série, mais ou menos, quando dava a hora do intervalo. Sim, intervalo. Se você não perdesse o costume de falar recreio ao chegar na 5ª série, pode se considerar o alvo de chacota da sala. Ok, no intervalo, muitos alunos se reuniam no pátio da escola para bater tazo, mas tinha que ser a distância de todo mundo, parecia até que a gente ia vender droga ao invés de só estar brincando, pois a gente corria um pequeno risco da inspetora ver e recolher tudo. Eu já vi ela fazer isso diversas vezes, e hoje, depois de adulto, eu fico imaginando o quanto injusto era isso, pois a gente estava na hora do intervalo, então não tinha necessidade dela fazer isso. E fico pensando que era uma atitude de má fé mesmo, sabe? Tipo, recolhia dizendo que era a regra da escola, quando na verdade recolhia para dar para algum filho, sobrinho ou conhecido, com certeza. Mas enfim, na categoria de tazo, em 1997, saiu o tazo do Looney Tunes. Nessa categoria era formada por 80 tazos, sendo assim 40 normal, 20 super e 20 mega. A tazo normal vinha escrito apenas Pernalonga e seus amigos. Já o mega e o super vinham o nome do personagem que aparecia na parte da frente do tazo. Mas fora isso não tinha nenhuma diferença de materiais ou aparência. Acredito que eles fizeram essa alteração no nome somente para ficar mais fácil na separação de lote. Ainda em 1997, os tazos dos Looney Tunes foram substituídos pelos Animaniacs, acrescentando mais 60 ilustrações diferentes. Além da mudança ter acontecido no título, a mudança também aconteceu na aparência do disco, colocando 7 pequenas entradas nas laterais para fixar os outros tazos da mesma categoria e mais o maior que serve para lançar o tazo, dando assim o nome à categoria Arma e Voa. Eu perdi a conta de quantas vezes eu perdi o meu tazo lançando eles por aí. De 1997 a 1998, Animaniacs foram substituídos pelo Tiny Toons, tirando o nome Arma e Voa e colocando o nome Magic, também com a arte dos personagens e uma frase embaixo de acordo com cada situação da ilustração do tazo. O nome Magic era devido ao material que cobria o tazo, dando assim 2 posições diferentes de cada ilustração. Esses 3 títulos que eu acabei de falar, na parte de trás tinha um número de pontos. Caso na jogatina você e seus amigos decidiam contar por pontuação de cada tazo, ao invés de contar por unidade. A numeração no círculo preto era a posição de cada tazo no álbum. O álbum, galera, era simplesmente fantástico, era do estilo fichário, sabe? Mas pouca gente tinha, eu não ligava muito pra isso, já que a febre mesmo e o legal era a gente brincar com os tazos ao invés de guardar. Durante o período desses 3 títulos foram feitos também os Master Tazos, somente 36 diferentes, e digamos que ele servia pra apelar a jogatina. O Master Tazo era tão apelativo que muitos grupos proibiam o uso dele na hora de jogar ou colocavam um certo limite, sabe, de quantas vezes você podia usar ele, porque né? Com o tamanho sucesso do desenho O Máscara, não demorou muito para lançar os Ultra Magic Tazo O Máscara. Daqui pra frente, galera, eu não vou ter um número exato de cada tazo que saiu para cada tema, pois todas as informações que eu encontrei tinham uma numeração diferente. O Máscara também tinha um álbum próprio de coleção. O nome Ultra junto com o Magic era porque ele não tinha só 2 posições de você ver a ilustração, e sim 3. Além dessa diferença das 3 posições, eu não lembro exatamente se vinha no salgadinho ou você tinha que pegar a parte na banquinha, tá? Mas tinha uma melequinha que você colocava ela no dedo, mudando assim a maneira de jogar diferente da maneira tradicional, que era só bater. Com essa melequinha você tinha que conseguir agarrar o tazo de montinho também feito por você e seus amigos. Além dos comuns, tinha o Gigantazo. Lembra que eu falei que você podia contar pela pontuação de cada tazo?
Então, esses gigantazos substituíam esses pontos pelo valor, sendo assim ouro, prata e bronze. Devido à febre do Pokémon lá no programa da Eliana, é mais do que óbvio que a Elma Chips teve que entrar na brincadeira. E foi o que aconteceu em 1999. Esses sim eram os meus favoritos. Na parte de trás era uma Pokébola acompanhada por ícones de categoria em que o Pokémon desse tazo tinha vantagem para batalhar com o tazo do seu amigo. Na parte da frente, o Pokémon com o seu nome com a ilustração do fundo e da categoria em que ele fazia parte. Cada tipo tinha o seu próprio fundo de arte. Fora esses tazos comuns, também tinham os tazos de 2 ou 3 posições, que mostrava a evolução do Pokémon daquele tazo. No clima de Copa do Mundo, em 2002, nós tivemos o prazer de conhecer os tazos do Cartoon Network. Todos eram muito bonitos e com humor característico de cada desenho apresentado no clima de futebol. O que eu mais gostava era os que vinham os personagens sozinhos, que tinha escrito a posição deles em um campo de futebol, pois na minha opinião, eles eram o que tinha a arte mais bonita, apresentando um brilho prateado diante da luz. Nesse do Copa do Mundo, na parte de trás, tinha 4 vantagens ou desvantagens diferentes: habilidade, velocidade, potência do chute e condição física. Assim, o estilo de desafios era como se fosse um super trunfo mesmo. Pulando direto para 2005, nós ganhamos os tazos Titânios do Bob Esponja. Esse sim, galera, dava gosto de você ir atrás para ter o máximo possível na sua coleção, já que eles eram muito bonitos, eram feitos de alumínios, alguns prateados e a maioria colorido. Sem contar que, além da vontade de colecionar ser maior por ser bonito, o barulho que ele fazia ao bater os outros tazos era um saco, então ninguém usava ele para bater. Sem contar também a dó, né, de amassar o coitado, que eles eram tão bonitos, então valia mais a pena você guardar mesmo. Cards. Devido ao material bem mais frágil e articulável, diferente dos tazos, os cards não serviam para bater, levando então o jogador a seguir as regras impostas em cada card, ou então na maneira tradicional das figurinhas, mais conhecida como bafo. Voltando para 1999, a do Pokémon, por exemplo, ela é também no estilo super trunfo. Vem o tipo do Pokémon, numeração de força, numeração de tanque, numeração de defesa e agilidade. Em 2001, começou a distribuição do Jockey Pokémon, totalizando 60 cards com os Pokémon da primeira até a terceira geração da série. O modo de jogo não é segredo, era simplesmente um Jockey Po. Encerrando a minha lista, uma distribuição que também era uma das minhas favoritas era as Brilha Susto. A Brilha Susto era composta por apenas 30 figurinhas que brilhavam no escuro com o tema da família Addams e começaram a circular em 1998. E como já não bastasse, a Elma Chips resolver fazer uma distribuição dos Susto Partes, que era nada mais, nada menos do que réplicas de partes do corpo humano. Fala se isso não é foda. Quando seu tio disser para você dobrar a língua, dobre! Chegou o Susto Partes, a nova mania da Elma Chips. Eram somente encontradas dentro de salgadinhos específicos e a coleção era composta por língua, orelha, nariz, olhos, dedo da mão, dedo do pé e cérebro. Eu não sei como que era na cidade de vocês, mas o mais encontrado por aqui era a língua ou a orelha. Eu ficava doida da vida porque eu queria achar o olho, que era bem mais macabro. A Elma Chips fez uma distribuição bem mais extensa do que essa que eu acabei de falar nesse vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu decidi falar sobre os que eu tive mais... Eita, Mas eu decidi falar somente sobre os que eu tive, os que marcaram mais a minha infância. E você? Me conta aí nos comentários, você já teve ou ainda tem os tazos? Bom, então chegou a hora de eu mostrar a minha coleção que eu achei aqui no fundo da minha gaveta. Olha! Até que não tô mal, né? Na coleção de nostalgia. Bom, não repare a minha unha que eu não tenho, eu roubo unha desde criança e eu não tenho nada mesmo. Que vergonha. Vamos ver o que tem aqui... Aqui, ó, os cards do Pokémon, que era tipo um super trunfo. Ataque. Tanque, né, que eu falei no vídeo. Defesa, agilidade. Esse daqui é os tazos Titânio lá do Bob Esponja que eu falei, que são de alumínios. E acho que a maioria que eu tenho tá amassado ou zoado. Esse daqui tá amassado, eu lembro que eu achei na rua. Provavelmente algum carro passou em cima dele. Esse aqui também tá amassado, ó, coitado. Esse daqui tem um furo, não só esse como outros. Se não tiver aqui, talvez eu deve ter perdido. Porque eu gostava bastante de fazer chaveiro. Esses daqui são os tazos do Máscara. Também, que tem 2 posições, mas ele já tá muito velho. Eu acho que não dá pra ver. Dá pra ver só um pouquinho, né? É. Esses daqui são os tazos Arm Voa do Animaniacs.
que você pega o tazo do mesmo estilo e monta coisas. Eu lembro que eu tinha muito, mas muito desses tazos. Eu não sei onde foi parar. Provavelmente eu devo ter perdido nas apostas. Lá um outro tazo furado aqui pra fazer chaveiro. E vamos ver se ele voa? Nossa, nesse espaço aqui, beleza. Esse tazo aqui do Animaniacs, eu lembro que eu fiz um furo nele pra amarrar um barbante pra jogar peão. Que eu tinha um peão de madeira. E eu não sei porque eu insisti em jogar aquele peão, que eu nunca consegui jogar aquela desgraça. Aqui tem tazo do Digimon. Por mais que eu tenha muitos tazos do Digimon, esses não me marcaram tanto assim, tá, galera? Inclusive, é esse o motivo que eu não falei dele no vídeo. Talvez ele não tenha me marcado tanto, porque na verdade eu nunca gostei de Digimon. Ou seja, eu só tenho esses cards porque eu comia um salgadinho. Eu não comprei o salgadinho por conta do tazo, ou seja, do card do Digimon, né? Aqui, ó. Aí fazia uma corrente. Eu não faço ideia como é que jogava. Mas tem bastante aqui, olha só. Aqui tem um outro tazo do Digimon. Eu lembro que esse tazo aqui também eu achei na rua. Aqui são os tazos do Pokémon, que são dos meus favoritos, como eu mencionei no vídeo. Olha que bonito. Inclusive, eu acho que eles são os que mais tá em bom estado aqui. Comparando com o coitado do Animaniacs, não dá pra chegar mais nada, nem sabe o que... Nem dá, ah, não, é o Coyote. Vai falar que não dá pra saber o que era. Ó, esse daqui é o que mostra a evolução do Pokémon, ó. Tentacool, Tentacruel, Tentacool, Tentacruel. Esse aqui é um Master Tazo piratoso que eu tenho. Eu nem lembro onde é que veio esse Master Tazo piratoso aqui. O Master Tazo verdadeiro mesmo da Elma Chips eram esses daqui, ó. Inclusive eu só tenho 2 deles, ó. Esses tazos aqui, ó, do Buzzy, Chiclete Buzzy com caps, são tazos com tema de terror. E ninguém gostava deles, porque na verdade eles são feitos de papelão e não dá pra você jogar eles. Geralmente você achava na rua, jogado por aí. Inclusive, muitos que tem aqui eu achei na rua. Ó, esse daqui... Cadê o nome? É esse mesmo? Le Fechal. Porém, galera, por mais que muitas pessoas tenham preconceito com esses tazos, eu gostava bastante, porque na época eu adorava, até hoje, inclusive, filmes de terror. Então eu achava bem legalzinho a arte. Esse daqui, infelizmente, não dá pra saber do que é. Era um zumbi horroroso aqui, mas... papelão aqui, o plástico saiu de cima, nem dá pra ver o que era. Era o que eu mais gostava, era um zumbi muito feio. Esse daqui é do tazo da categoria do Copa do Mundo, que eu tenho quase certeza que eu acho que eu só tenho um ou 2 desses tazos. Eu não sei porque que eu tinha tão pouco. Eu lembro que eu tinha bastante, mas por algum motivo na minha coleção só tem esse. É bem provável mesmo que eu tenha perdido junto com os outros dos Animaniacs junto nas apostas. Ó, do Magic Tazo, ó. Só que o plastiquinho... Dá pra ver? Não dá mais pra ver. Quase dá pra ver, né? Tá tão velhinho, coitado. Tem aqui também os cards do Jockey Pokémon. Eu nunca joguei esses cards aqui. Ah, olha, tem um tazo aqui do Yu-Gi-Oh! Que é do mesmo material do Bob Esponja. Que ele é de alumínio. Esse tazo aqui também do Yu-Gi-Oh! Eu achei na rua também, com certeza. Deixa eu ver que ano que é. Acho que aqui não tem um ano. Ou eu tô cega ou não tem um ano. Não tem. Bom, galera, então é basicamente isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês dêem um joinha aí embaixo. E se inscreva aí no canal, se vocês gostarem do conteúdo, é claro. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas e tchau! Yo,